Na lista das profissões mais perigosas que existem estão incluídas as atividades de mineração, segurança em penitenciária, mergulho, dublês de cinema, limpezas de janelas em prédios, operadores de redes elétricas e até afinação de piano. Em relação a algumas delas, é fácil entender os riscos presentes. Porém, no relato de hoje falaremos sobre Joacir Montanha, de 54 anos, um homem que exercia uma profissão aparentemente não perigosa, um profissional da advocacia que, por definição, defendia a Constituição, a ordem jurídica, a justiça social, a boa aplicação das leis e a rápida administração da justiça. Infelizmente, ele foi morto no seu local de trabalho e, inicialmente, as investigações apontaram como mandante do crime um cliente insatisfeito. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. E antes de prosseguir com a história, peço que você clique no gostei para ajudar na divulgação desse vídeo. Ative também o sino das notificações para ficar sempre por dentro das novidades aqui do Insólito. Fechado? Recados dados, vamos aos fatos. Em 13 de agosto de 2018, em Guaraciaba, Santa Catarina, uma cidade com população inferior a 15 mil habitantes, distante 730 quilômetros de Florianópolis e que faz fronteira com a Argentina. Por volta das 16h30, aconteceu a invasão do escritório do advogado Joacir Montanha. Um homem, posteriormente identificado como Lucas Gomes dos Santos, desceu da garupa de uma moto nas proximidades do local e, utilizando o capacete na cabeça, entrou no escritório de advocacia, rendeu duas funcionárias do advogado, entrou na sala onde ele estava e anunciou um falso assalto. Quando o advogado que estava atrás de sua mesa de trabalho se abaixou para pegar no cofre o dinheiro exigido pelo criminoso, este bandido covardemente disparou um tiro na parte posterior da cabeça da vítima, causando a perda imediata da vida de Joacir Montanha. Na sequência, Lucas, sem levar dinheiro algum, fugiu do local do homicídio, na moto com seu irmão David, que era o piloto. Respeitando o planejamento feito nos dias anteriores, eles seguiram uma determinada rota, onde, num local ermo, descartaram a motocicleta e os capacetes. Ali era o ponto de encontro com Abel, o terceiro irmão da dupla de assassinos, para então os três debandarem em outro veículo. As várias reportagens passam por cima dos detalhes das investigações, que levam à rápida captura de Lucas e seus irmãos. Mas elas certamente envolveram o depoimento das funcionárias do escritório, imagens de câmeras de segurança e testemunhas que presenciaram a fuga e identificação da moto. E lembrando que a cidade é muito pequena e que as vias de acesso a ela devem ter sido imediatamente investigadas. Também ocorreu o trabalho dos peritos da Polícia Técnica em relação às impressões digitais e até mesmo DNA. Enfim, o trabalho dos detetives começou no dia 13 de agosto, e levou à prisão de 5 réus em 29 de agosto. E em 5 de novembro de 2018, isto nas cidades catarinenses de Chapecó, Xaxim, São Miguel do Oeste e na cidade paranaense de Rio Bonito. Se liguem aí, abduzidos, para quem não sabe, o Trio Parada Dura é um conjunto musical brasileiro de música sertaneja. Ele teve diferentes integrantes a partir da formação inicial que aconteceu em Minas Gerais, lá no ano de 1971. Esse trio é considerado um dos maiores e mais antigos e também bem-sucedidos no seu segmento. E ao longo da sua carreira recebeu 11 discos de ouro e 3 discos de platina. E é deles a canção famosa Fuscão Preto. Sabiam disso? Pois é. Será que eu viajei demais aqui? Não, senhores e senhoritas. Eu justifico a menção. Os irmãos Lucas, David e Abel Gomes dos Santos se autodenominavam como Trio Parada Dura, evidentemente em uma versão do mal, né? Achamos na real que eles estavam muito mais para irmãos metralhas, né? Muito bem, Lucas, à época, era foragido do sistema prisional e suspeito de integrar uma facção criminosa do Rio Grande do Sul. Foi ele o autor do disparo fatal. Durante o processo, ele, bem ligeiro, firmou um acordo de colaboração premiada e foi ouvido como testemunha. Inocentando os irmãos, Lucas disse que Abel e David acreditavam que seria cometido apenas um assalto em Guaraciaba
E como David precisava de dinheiro, ele aceitou participar do crime. Já Abel soube do assalto durante o trajeto, antes dele acreditar que o irmão iria a Guaraciaba para a realização de um trabalho com um tipo de calçamento chamado pavers. O papel dele, Abel, como já mencionamos, foi esperar pelo irmão em um carro, em determinado trecho da BR-163, enquanto eles iam até o escritório do Joacir, no centro da cidade, em uma motocicleta. Ao voltarem para Chapecó, distante 143 quilômetros, Lucas mandou uma mensagem em código para o mandante do crime dizendo que teria terminado o reboco da casa, o que significava que o advogado Montanha havia sido morto. Depois disso, o trio se separou, pois Lucas foi deixado pelos irmãos na casa de um tio onde ele estava morando. Foi por meio deste tal acordo de colaboração já citado que Lucas Gomes dos Santos abriu o bico e delatou que o mandante do crime era Adelino José Dalla Riva, um cara que ele havia conhecido em um bar na cidade de Chapecó. Pela execução da vítima, o valor estipulado foi de R$ 7.500 em dinheiro, mais a arma que seria utilizada no crime. Ou seja, uma vida inocente trocada pela quantia de cerca de 10 mil. Ainda de acordo com a denúncia, alguns dias antes da execução, o grupo realizou um verdadeiro trabalho de espionagem, coletando informações pela internet sobre a rotina do advogado, e visitando as cidades de Guaraciaba e São Miguel do Oeste, distantes entre si não mais que 15 quilômetros, localizando assim o endereço profissional de Joacir e escolhendo a melhor rota de fuga. Eles também telefonaram para o escritório como potenciais clientes para se certificarem da presença do advogado naquele dia e horário. Segundo Lucas, Adelino pretendia matar Joacir Montanha por ter sido preso após suposto insucesso de uma defesa feita pelo advogado. Detalhando essa parte, conforme alguns depoimentos, Adelino tinha sido cliente de Joacir Montanha quando respondeu por roubo de cargas e ele alegou ter gastado muito dinheiro no decorrer do processo. Segundo essa versão da história, o advogado teria garantido que conseguiria a liberdade de Adelino. Contudo, o cliente foi sentenciado a 56 anos de cadeia e cumpriu 8. Então, assim que passou para o regime de liberdade condicional, Adelino visitou Joacir em Guaraciaba e exigiu devolução de parte do dinheiro dos honorários do advogado. Mas a devolução não ocorreu. Isso teria dado ensejo, ao plano de vingança que levou à perda da vida do advogado. E abduzidos, me permitam aqui rapidão mencionar que, ao trabalharmos com esse relato, foi impossível não lembrar do filme Cabo do Medo, de 91, dirigido por Martin Scorsese, que é a história de um ex-presidiário que passa a perseguir o seu advogado de defesa por uma motivação parecida. Inclusive, é super recomendado. Quem já viu aí, comenta aí pra mim nos comentários, fechou? Bom, voltando aqui para nossa história, quanto a Lucas, ele realizou o crime unicamente por dinheiro, não existindo de sua parte nenhuma motivação passional. Ele ainda deu detalhes de ter ido à cidade de Guaraciaba dias antes do crime em companhia de Adelino para conhecer o local e assim elaborar o plano. Foi nessa ocasião que Adelino deu a ele um revólver e 12 munições. E uma semana antes, do assassinato, o próprio Adelino teria telefonado para o escritório do advogado para assim se certificar da presença dele na data prevista para o crime. Talvez com o objetivo de tentar reduzir a sua culpa, Lucas contou que na noite anterior ao crime fez uso de cocaína e álcool. Bem, sobre o cometimento do homicídio e sobre a fuga, já sabemos o que ocorreu. Então, ao chegar à casa do tal tio, o José Almeida, Lucas recebeu de Adelino o pagamento dos R$ 7.500 pela consumação do crime. Consta também que, após esse encontro, ambos teriam quebrado os aparelhos celulares e que não tiveram mais contato. Posteriormente, a denúncia do Ministério Público atingiu José de Almeida, o tio dos 3 irmãos, por ele ter tentado vender uma arma ilegal para custear a defesa dos sobrinhos. Adelino José Dalla Riva, adivinhem só, negou as acusações e disse que não contratou Lucas para praticar o crime e afirmou ainda que não tinha qualquer relação com a vítima.
Aliás, ele informou que nem conhecia o advogado e que nunca tinha sido representado juridicamente por Joacir Montanha. Assim, segundo Adelino, ele já havia cumprido pena por receptação, tráfico de drogas e porte de arma, mas já tinha pagado a sua dívida com a sociedade e agora era um homem do bem que atuava profissionalmente como representante de uma empresa de insumos pecuários. Adelino confirmou que conheceu Lucas em um bar de Chapecó, após deixar um veículo em uma oficina mecânica próxima, e que os novos amigos somente conversaram sobre trabalho no ramo da alimentação animal. Questionado sobre viajar com Lucas para Guaraciaba, o acusado justificou que se tratava apenas de uma carona inocente, visto que ele iria até Pinhalzinho e, na sequência, seguiu mais 95 quilômetros até Guaraciaba, onde Lucas precisava resolver um assunto relacionado a um veículo. Até o final do seu depoimento, Adelino se declarou inocente, que não tinha relação de amizade com Lucas e que há 5 anos não se envolviam mais com crimes. Concluiu negando qualquer tipo de pagamento a Lucas, etc, etc e tal. Segundo a Polícia Civil, o crime foi encomendado. No entanto, a motivação é investigada em outro inquérito que ainda não foi concluído. Porém, podemos informar que em 28 de agosto de 2018, a Polícia Civil cumpriu 2 mandados, um de busca e apreensão e outro de prisão temporária em desfavor da vereadora Maria de Lourdes Fonini, de 65 anos, esposa de César Fonini, ex-prefeito da cidade vizinha de Xaxim, e que estava preso desde maio de 2018 na penitenciária de Chapecó. Ele também, mesmo já na cadeia, recebeu um mandado de prisão temporária referente à segunda fase das investigações desse caso. A polícia confirmou que a prisão temporária se refere às suspeitas que recaem sobre o dito casal Fonini integrar o núcleo intelectual do homicídio do advogado Joacir Montanha. O delegado regional Adriano Bini ressaltou que as investigações estavam correndo em absoluto sigilo para não causar prejuízo aos trabalhos. Antes do julgamento dos 5 réus da fase inicial do processo, a viúva Patrícia Cunha Montanha colocou nas portas do seu automóvel fotos dela e do filho com o falecido marido, para desta maneira demonstrar que ela e a família aguardavam que se fizesse justiça pela morte do esposo. Ainda, segundo Patrícia, as fotos da família expressavam a dor e o sofrimento pelos quais ela e o filho estavam passando com a inesperada perda do marido e pai. Por fim, os 5 presos enfrentaram um júri popular entre 1º e 3 de julho de 2019, em São Miguel do Oeste, quando foram acusados da morte do advogado. Tudo com base no inquérito concluído em novembro de 2018. Lucas, ao ser questionado pelo juiz de direito Márcio Cristófoli sobre ele integrar ou não uma facção criminosa no Rio Grande do Sul, disse que não. Também negou o crime de adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo. O magistrado entendeu que os 3 irmãos configuram de maneira permanente o crime de associação criminosa. E nesta quadrilha, era o Lucas quem exercia a liderança e tomava as decisões. No primeiro dia de julgamento, apenas o delegado regional da Polícia Civil, Adriano Bini, falou no júri popular. Durante mais de 3 horas, ele detalhou pontos apurados no inquérito e respondeu às perguntas feitas por advogados e pelo juiz. Atuaram no julgamento como promotor João Paulo de Andrade e como advogado assistente de acusação Guilherme Luiz Guerini. O resultado foi a condenação dos 5 denunciados. Somadas, são 137 anos, ainda que caiba recurso por parte da defesa. As penas foram as seguintes: Adelino José Dalla Riva, condenado por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, 34 anos de reclusão em regime fechado e multa. Lucas Gomes dos Santos, condenado por homicídio duplamente qualificado, associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo, 46 anos de reclusão em regime fechado e multa. Por conta do acordo de colaboração premiada, a pena está reduzida para 29 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e multa. Abel Gomes dos Santos foi condenado por latrocínio, receptação, associação criminosa e houve a desqualificação por crime de roubo. A pena ficou em 36 anos e 6 meses,
com 55 dias em regime fechado. David Gomes dos Santos também foi condenado por latrocínio, receptação, associação criminosa e houve a desqualificação por crime de roubo. O total de pena para ele ficou em 35 anos e 55 dias, em regime fechado. O José de Almeida, o tio dos 3 irmãos, foi condenado a 3 anos de cadeia por porte de arma e vai cumprir a pena em liberdade. Lembrando que este tio estava ciente do crime e, por isso, tentou vender uma arma ilegal para custear a defesa dos sobrinhos. Além disso, ele auxiliou David a fugir para Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, onde por fim o rapaz foi preso. E galera, foi marcante que durante a leitura da sentença dos 5 condenados pelo homicídio de Joacir Montanha, o juiz Márcio Cristófoli tenha defendido penas mais severas para crimes contra a vida. E eu vou deixar agora aqui com vocês o vídeo do juiz Márcio fazendo sua lúcida e excelente reflexão sobre o assunto. Aos acusados, né, ficou registro aqui pela maneira como se portaram também, não temos nenhum incidente ao longo dos trabalhos. Eu diria apenas só que fosse vontade minha, né, provavelmente a pena que viria a ser aplicada seria muito maior. Né? Graças a Deus temos projetos de lei agora para aumentar a pena máxima de uma pessoa de 30 para 40 anos. Se estivéssemos na Indonésia ou no Texas, provavelmente Adelino e Lucas iriam para a pena de morte. Teriam que pagar, inclusive, a bala do fuzilamento. Veja, eu sempre respeito quem pensa diferente e na nossa Constituição, em tempo de paz não é permitido a pena de morte. Mas a família Montanha teve uma pena de morte do Joacir, porque ele nunca mais vai ser visto. Nunca mais a gente vai ter contato, né? Aquela pessoa tranquila que convivia com todos nós, né? Mesmo na cadeia, todos eles terão direito a receber visitas, né? Não vão ficar esse tempo que eu estou fixado, porque primeiro, o tribunal pode baixar a pena, segundo, vão trabalhar, vão estudar, não vão ficar efetivamente este tempo de pena. Particularmente não faço específico a eles, mas digo que o homicídio precisa ter uma pena maior. Não é possível que uma pena, aqui nós tratamos de um homicídio qualificado, mas o homicídio simples começa com uma pena de 6 anos. Isto é uma vergonha para qualquer sociedade minimamente civilizada. E a pessoa não fica 6 anos, ela fica 1, 2 anos. Então a pessoa mata alguém, fica 2 anos preso e está na rua, pelo amor de Deus. Aos que não são partidários desta minha forma de pensar, ou que acham que cadeia não resolve, queriam que se colocasse no lugar da família Montanha e tivesse um de seus familiares, um pai, um filho, recebendo um tiro na cabeça e indo para o cemitério. Quem sabe não iam pensar um pouco diferente.